O profeta Eliseu foi assistente do profeta Elias e mais tarde ele foi nomeado seu sucessor como profeta em Israel no século 9 a.C. A história do profeta Eliseu é bastante conhecida entre os cristãos, principalmente pelos milagres realizados por ele durante seu ministério. Na história bíblica de hoje, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Eliseu na Bíblia Sagrada. Eliseu foi um profeta do Antigo Testamento chamado por Deus através da vida do profeta Elias. Após a transladação de Elias, Deus levantou Eliseu como um homem cheio de unção e poder, sendo um grande instrumento de milagres e vitórias para o povo de Israel. Quem foi Eliseu na Bíblia Sagrada? Eliseu, ele era filho de Safate, de Abel, Meolá, no Vale do Jordão. A única informação sobre quem era Eliseu, antes do que está registrado sobre o ministério, é encontrada em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16 ao 21. No entanto, nenhum detalhe realmente esclarecedor sobre sua biografia foi revelada. Nada é dito sobre o local de seu nascimento, mas provavelmente podemos presumir que ele era de Abel Meolá. Ainda não sabemos quantos anos ele tinha quando o profeta Elias o convidou para partir com ele, embora o relato bíblico pareça indicar que ele era jovem quando tentou se despedir de seus pais. Também é possível que a família de Eliseu tivesse alguns recursos, pois quando o profeta Elias o encontrou, arou com 12 bois e trouxe-lhe os 12 bois, como nos diz o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Vamos ver na íntegra. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. O facto de Eliseu ter sacrificado a junta de bois parece indicar sua história religiosa e o seu compromisso de pôr fim ao seu antigo modo de vida e de se dedicar apenas ao novo para o qual foi chamado. O ministério do profeta Eliseu. Eliseu, ele foi convidado pelo profeta Elias para acompanhá-lo. Ele serviu como uma espécie de aprendiz ou assistente. Devemos lembrar também que o chamado de Eliseu para o ministério profético foi feito pelo próprio Deus, que conduziu o profeta Elias ao Monte Herode, como vemos no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Vamos ver na íntegra. Também a Jeú, filho de Nizim, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Se contarmos o período do seu ministério a partir da sua chamada, então podemos concluir que o seu ministério durou cerca de 50 anos. O relato do ministério do profeta Eliseu está registrado nos livros dos reis, que são 1 Reis, capítulo 19 e 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e capítulo 13. Devemos notar que Eliseu permaneceu servo de Elias até ser transladado, como diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 21 e 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Vamos ver na íntegra esses dois versículos. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o servia. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. No relato do ministério do profeta Eliseu, notamos uma diversificação muito interessante em termos de suas atividades, que vão desde o contato com uma viúva endividada até homens e monarcas ricos e poderosos. Eliseu, ele teve também muita influência no palácio de Israel, como nos diz alguns livros do 2 Reis, e também em outros reinos, como em Judá durante o reinado de Josafá, como nos diz o livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11 ao 19, e na Síria, 2 Reis, capítulo 8, versículo 7 ao 9. Eliseu também cumpriu a missão de Elias, referindo-se à unção de Hazael como rei da Síria e à unção de Jeú como rei de Israel. Eliseu
Também atuou como chefe das escolas dos profetas, seguindo a tradição de Samuel, Elias e Eliseu. Como já dissemos, Eliseu era o servo pessoal do profeta Elias, antes de ser levado para o céu. Na primeira descrição da atuação pública de Eliseu, ele é lembrado como aquele que derramou água nas mãos de Elias, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Nesta ocasião, ele previu a vitória do exército de Israel, Judá e Edom contra Moabe. Os estudiosos sugerem que neste episódio é possível que o profeta Elias ainda não tenha sido transladado e que Eliseu ainda seja seu servo, embora o relato da sua partida sobrenatural esteja registrado no capítulo anterior, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 14. Talvez essa sugestão ocorreu porque o profeta Elias escreveu uma carta de castigo ao filho de Josafá, o rei Jeroboão, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 21 e capítulo 12, versículo 15. Quando Elias estava prestes a partir, Eliseu pediu-lhe que herdasse uma porção dobrada do seu espírito, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver na íntegra esse versículo. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Com tal pedido, sua expressão ligação com o direito do primogênito na lei da herança, como nos diz Deuteronômio capítulo 21 e 17, o profeta Eliseu queria o privilégio de ser o principal sucessor de Elias, como profeta em Israel. No texto original hebraico, ele não há base bíblica para entender que o profeta Eliseu estava tentando ser 2 vezes mais poderoso que Elias, como muitos acreditam erroneamente. Ele simplesmente desejava ocupar o lugar de Elias, um pedido legítimo que refletia o propósito soberano de Deus que, mesmo antes de Eliseu ser encontrado por Elias, já havia escolhido como profeta no lugar de Elias. Quando Elias respondeu que você pediu uma coisa difícil, ele estava se referindo ao fato de que cabia a Deus atender ou não o pedido de Eliseu. Quando Elias foi levado ao céu no redemoinho, Eliseu gritou: meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros. Tal expressão indica um título de respeito usado para uma pessoa de autoridade religiosa. E o reconhecimento de Eliseu de que Elias havia sido uma verdadeira fortaleza espiritual em Israel, desde os tempos antigos, com grande abandono. No final do ministério profético de Eliseu, o rei Joás usou a mesma expressão para se referir a Eliseu, como vemos no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. A Bíblia nos diz que Eliseu carregou o manto usado por Elias, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíram, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E imediatamente após Elias ter sido levado ao céu, o ministério de Eliseu, como uma continuação do ministério de Elias, foi milagrosamente confirmado, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Milagres ao serviço do profeta. Eliseu, o ministério do profeta Eliseu, ficou conhecido pelos grandes milagres que aconteceram através dele. Em toda a Bíblia, além de Jesus, nenhuma outra pessoa registrou tantos milagres através de seu ministério como Eliseu. Podemos ilustrar os principais acontecimentos do ministério do profeta Eliseu da seguinte forma: após a transladação de Elias, o poder de Deus foi imediatamente confirmado no ministério do profeta Eliseu, através da realização de milagres tais como a milagrosa travessia do Jordão, como nos diz o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíram, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. A água de Jericó ficando sã, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais, e a terra é estéril.
E ele disse: traze-me uma salva nova e põe nela sal. E lá o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. E o anúncio do julgamento de Deus sobre os jovens que zombavam. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. E disseram: isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos. E os entulharam e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Qui-Haravete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Todos foram severamente punidos por zombarem do novo profeta de Deus em Israel. Eliseu profetizou vitória contra os moabitas e deu instruções para que a água fluísse no deserto. 2 Reis, capítulo 3. O profeta Eliseu ajudou uma viúva muito endividada, dando-lhe óleo milagrosamente, algo semelhante ao que Elias já havia feito em seu ministério. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. O profeta Eliseu, ele profetizou o nascimento de um filho para uma mulher sunamita. Mas algum tempo depois, a criança adoeceu imediatamente e morreu. Mas graças à unção de Deus que estava em Eliseu, a criança ressuscitou. Outros milagres que lembram o ministério de Elias se encontram no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 37. E 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Ele milagrosamente forneceu comida para um grupo de profetas. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Através da vida dele, ele curou o leproso Naamã na Jordânia. Naquela época, seu servo Geazi pecou e ficou leproso, como nos diz o livro de 2 Reis, capítulo 5. Ele pegou um machado, fazendo flutuar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. E disse-lhe os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habito diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: servo-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Ele informou ao rei de Israel os planos dos sírios. Quando o rei Sírio tentou detê-lo, Deus o impediu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Os sírios cercaram Samaria e houve grande fome. O rei de Israel acabou culpando o profeta Eliseu pelo ocorrido e tentou matá-lo. Contudo, o profeta Eliseu previu o fim do cerco sírio, e Deus interveio e os sírios fugiram. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, e 2 Reis, capítulo 7, versículo 20. Eliseu previu a morte de Ben-Hadad, o rei sírio, e previu corretamente que Hazael seria o sucessor do trono da Síria, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 7 ao 15. O profeta Eliseu enviou um novo profeta para ungir Jeú,
como rei de Israel no lugar de Jeroão, como vemos no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 ao 13. Numa clara referência à continuação do ministério de Eliseu, como é o último mandato dado a Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao 16. E disse Elias: Vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje me mostrarei a ele. Então foi Abadias encontrar-se com Acabe, e Lui anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. A morte de Eliseu. Depois que Eliseu morreu, um homem morto que havia sido jogado em seu túmulo voltou à vida tocando seus ossos, como vemos no livro 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 21. Ao contrário de Elias, que tinha hábitos mais solitários, o profeta Eliseu passou a vida conectando-se com as pessoas e mantendo uma vida social que lhe agradava. O profeta Eliseu tinha uma casa em Samaria, como nos diz o livro 2 Reis, capítulo 6, versículo 32, que era a capital do Reino do Norte. Mas como Samuel viajava constantemente por todo o país, sendo visto nos palácios reais e até nas cabanas dos aldeões. Alguns estudiosos, baseados em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 20, estima que o profeta Eliseu viveu entre 85 anos e 90 anos de idade. Apesar de Eliseu ter sido profeta no século 9 a.C. e ter pertencido à tradição profética que deu origem aos profetas escritores no século 8 a.C., seu perfil é mais semelhante aos profetas do século 11 a.C. Eliseu também era muito parecido com Samuel, profetizando e realizando grandes milagres. É possível ver muita semelhança entre a relação entre Moisés e Josué e a relação entre Elias e Eliseu. Além disso, como existe um grande significado entre os ministérios do profeta Elias e aquele exercido por João Batista. Pode-se notar que, de certa forma, o profeta Eliseu predisse repetidamente os aspectos milagrosos do ministério do Senhor Jesus. Apenas uma referência ao profeta Eliseu no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27. O profeta Eliseu morreu após profetizar que Jeú derrotaria os sírios. Como já foi mencionado, durante uma invasão inimiga, um homem morto foi rapidamente encontrado no túmulo de Eliseu. E assim que o corpo deste homem tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu milagrosamente. Existem inúmeras histórias que mostram como Deus pode usar o seu povo escolhido quando este é fiel ao seu chamado. E isto é tão poderoso que, no caso de Eliseu, mesmo tendo ficado muito doente, a Bíblia não descreve a doença que ele sofreu. Ele foi usado praticamente em seu leito de morte por Deus para profetizar uma nova vitória que Deus teria da Israel contra os sírios. Um pouco antes de morrer, ele recebe a visita do rei Joás de Israel e diz: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. 2 Reis 13:17. E disse: Abra a janela para o oriente, e abriu-as. Então disse Eliseu: Atira, e atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Logo após, ele faleceu, e ainda assim deixou um grande legado e exemplo de fidelidade e amor ao seu chamado.